Bom, vamos lá, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 8, versículo 40, a versão que eu leio aqui, a NVI. É sempre muito especial esse envio. E dessa vez nós temos certeza que é mais especial ainda. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Lucas 40, eu vou ler do 40 ao 42, depois eu pulo para o versículo 49 e vamos ler até o 56, tá bom? Vamos lá. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Vamos lá ao versículo 49. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disse: a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, pois ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Ele, porém, a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem à menina alguma coisa para comer. Os pais ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Essa é a palavra de Deus. Pai, obrigado pela sua palavra, lâmpada para os nossos pés. Nós nos rendemos à tua palavra. Eu tenho tantas limitações, Jesus, mas estou disponível para ser seu instrumento. Usa-me, e que ao fim dessa ministração nunca mais sejamos os mesmos, em nome de Jesus. Amém. Eu tive o privilégio de pisar no local geograficamente comprovado dessa história. Amigos, é surreal, porque eu sinceramente imaginei que tudo isso acontecia num lugar grande, um lugar distante, que Jesus caminhava e era cansativo, porque ele chega, Jairo vai até ele está em direção à casa do Jairo. Os versículos que eu não li retratam uma mulher enferma, lidando com um fluxo de sangue incontrolável por 12 anos, ela toca Jesus, e tinha tanta gente que Jesus é até indagado quando pergunta quem me tocou. As pessoas falam: olha, não dá para andar aqui, mas como é que o senhor quer saber quem te tocou? Ele diz: olha, de mim saiu o poder. Nesse meio tempo, um homem vem e fala com Jesus, e Jesus continua a caminhada. Então, diante de tantos personagens, diante de tanta coisa, na minha cabeça eu pensava que se tratava de uma distância considerável, mas não. Nós estamos falando que a casa da onde Jesus saiu, né? Quando Jesus estava ali, até a casa do Jairo, nós estamos falando de, talvez, amigos, um espaço um pouco maior do que esse palco aqui. Talvez esse palco mais metade, olha lá, muito perto, muito perto, muito perto. Foi algo que me deixou impressionado quando eu realizei isso visualmente. E algo que me fez pensar quantas pessoas estavam naquela rua. Se era tão perto. Vamos pensar aqui, não era daqui talvez até a porta. Fica mais fácil entender. Se era tão perto, Jesus não conseguia andar. Imagine quantas pessoas seguiam o Mestre. Imagine quantas pessoas estavam esperando alguma coisa de Jesus. Isso me deixou muito, muito, muito pensativo. Isso me deixou, assim, tentando entender como as pessoas estavam olhando para Jesus.
E aí, essa passagem me faz pensar sobre a igreja e sobre a cidade. Porque é o povo de Deus nas ruas da cidade esperando uma resposta de Deus. É o povo que sai de casa, vai para a rua e se move para tocar o Salvador. Simplesmente impressionante. Visto que agora, como diferente do que nós falamos na semana retrasada, Jesus não está às margens, perto dos montes, ele está dentro de uma cidade. Então, para um impuro entrar na cidade, uma mulher impura, ou para ter um cadáver dentro da cidade, uma menina de 12 anos, que com mais alguns meses, talvez, poderia ser dada em casamento, talvez até já prometida em casamento para alguém, muita impureza envolvida em um lugar, e Jesus ali. Jesus se movendo naquele lugar. A cidade sendo abalada pelo movimento do Cristo. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, pensando na figura de um homem chamado Jairo. A Bíblia diz que, quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, todo mundo estava esperando. Então, um homem chamado Jairo, um dirigente da sinagoga, uma pessoa respeitada, uma pessoa honrada, uma pessoa com conhecimento, uma pessoa com alguma fé, uma pessoa com algum tipo de conhecimento, ela se rende a Jesus. Ela dobra os joelhos em direção a Jesus. Então, o que eu quero trazer como nosso primeiro ponto aqui é que quando Jairo se prostrou diante de Jesus, ele fez isso porque carregava uma certeza sobre quem Jesus era. Para pensar. O Jairo não frequentava uma igreja como nós frequentamos. Ele não tinha a fé diariamente alimentada como nós temos. Ele não tinha um inário, ele não tinha um Spotify, ele não tinha uma lista de mensagens para ouvir, ele não tinha Bíblia como nós temos. Então, ele tinha uma certeza sobre quem Jesus era. A igreja, de alguma forma, precisa apresentar Jesus para as pessoas. A igreja aqui ainda não era estabelecida como foi na igreja primitiva, depois da ascensão de Jesus e a vinda do Espírito Santo. Mas já existiam pessoas que falavam de Jesus, e nós entendemos que já existia um movimento de evangelismo, e é isso que chegou até o Jairo. Ele soube sobre Jesus, ele entendeu sobre Jesus. A igreja precisa falar sobre Jesus, o crente precisa falar sobre Jesus. Às vezes nós perdemos muito tempo não falando sobre Jesus. A cidade sabe sobre a programação da igreja, a cidade sabe sobre o futebol da igreja, a cidade sabe sobre a corrida da igreja, a cidade sabe sobre o que a igreja adquire, sabe sobre a estrutura da igreja, mas às vezes não sabe sobre Jesus a partir da igreja. Nós temos que falar de Jesus. As pessoas precisam saber sobre Jesus a partir da igreja. Quem vai falar de Jesus é o crente. Eu não vou terceirizar isso. Eu não vou delegar essa responsabilidade. Eu não vou terceirizar isso aos sociólogos, aos historiadores. Eu não vou deixar isso na conta de um literário, de um poeta. Eu não posso deixar de falar do que eu vi e ouvi. Fato é que muitos conhecem a igreja, mas não sabem o que é a igreja. As pessoas até têm uma opinião sobre a igreja, mas elas não sabem o que é a igreja. Elas não entendem como a igreja é. Esses dias mesmo eu conversava com a minha esposa, no final do ano passado eu precisava fazer uma prova e voltei a estudar sobre a doutrina batista. Era uma prova bem difícil, era uma prova oral, e eu precisava ter as respostas na ponta da língua. Então eu voltei os meus estudos à teologia batista. E aí eu comecei a pensar algumas coisas, comecei a pontuar algumas coisas com a minha esposa e também com alguns amigos mais próximos. Eu falei, olha, quem chega às vezes em uma igreja batista, ou quem chega em uma igreja presbiteriana, ou quem chega em qualquer igreja, às vezes não entende que ali tem uma doutrina.
às vezes não entende que ali existe uma diferença da forma como se lida com isso ou com aquilo, como se lida com dons espirituais, ou como se lida com a administração eclesiástica, ou como se lida com a salvação. Então a pessoa às vezes não sabe, e às vezes ela vem de uma igreja com uma doutrina neopentecostal, ela vem para a Batista, e a expectativa dela ainda é uma expectativa neopentecostal, porque ela não sabe que a doutrina é diferente. Não apresentaram para ela uma doutrina diferente. Não deixaram ela saber que as igrejas não é que são divididas, infelizmente algumas sim, mas se tratando de doutrina, elas são estabelecidas. E não estamos aqui falando que está certo ou que está errado, estamos falando que existe diferença. E muitos nem sabem disso. Então, quando eles criticam os evangélicos, na maioria das vezes eles estão falando de uma parte dos evangélicos. E eles nem sabem o que é a igreja. Na maioria das vezes, quando eles estão falando a igreja, eles estão falando de uma ala da igreja evangélica. Quando eles estão falando do pensamento político do evangélico, eles não conseguem generalizar, porque nós não temos unidade nem doutrinária, como vamos ter unidade de pensamento? Então, o primeiro ponto, a cidade precisa conhecer a igreja, e ela só vai conhecer se nós estivermos na rua, igual Jesus estava. A nossa realidade geográfica na Barra da Tijuca não dá para ficar na rua. Como é que nós vamos ficar andando? Não tem nem muita gente na rua. Você vai fazer o que dá para fazer, mas é diferente de uma área mais populosa, como Bangu, São Cristóvão, Miméia, Tijuca, como cidades igual Belo Horizonte, Salvador, São Paulo, alguns bairros de São Paulo. Então, estar na rua também vai estar ligado à geografia do lugar. Nós precisamos saber como eu vou estar na rua se, entre aspas, não tem rua. Fato é que precisamos ir além das portas da igreja. Então, muitos não sabem o que é a igreja. E quando nós pensamos sobre muitos que não sabem a igreja, eu trouxe alguns dados aqui para pensarmos a respeito. Quando nós analisamos de forma proporcional dentro de cada faixa etária, se tratando de evangélicos no Brasil, a maior concentração está entre os mais jovens, gente de 15 a 29. Mas, vou trazer um dado aqui para pensarmos como é preocupante as pessoas não saberem o que é a igreja. Cerca de 31% dos evangélicos têm entre 10 e 14 anos. Se tratando de proporção. Você pega essa faixa etária, 100%, de 10 a 14, 31% são evangélicos. Para pensar. Se a nova geração não sabe diferenciar as doutrinas, não sabe diferenciar a manifestação do Espírito, não sabe diferenciar o que é um pastor do que é um orador, nós precisamos rever o nosso posicionamento como igreja. Caso contrário, quando eles tiverem 20, 25 anos, eles vão pregar sem uma doutrina estabelecida, eles vão ser enviados sem um conhecimento teológico sólido, eles vão ser um mosaico teológico, eles não vão ter solidez. Então precisamos, como igreja, apresentar a igreja para a cidade. É significativo e é urgente. Irmãos, o crescimento ele tem se consolidado, se falando de evangélicos, principalmente e de forma muito especial nas gerações que nasceram a partir dos anos 90. A galera, eu nasci em 88. Então, a partir dos anos 90, mais pessoas entraram nisso que chamamos igreja. No Brasil existe mais igreja do que escola. Mas se as pessoas não sabem o que é igreja, dá na mesma. E se nem quem está fazendo igreja sabe o que é igreja, dá na mesma. Então, para ser igreja que serve a cidade, antes de tudo eu preciso entender o que é igreja. E não existe igreja sem Cristo.
O Jairo, embora não conhecesse Jesus pessoalmente, ele tinha uma fé capaz de viver o sobrenatural. Nosso segundo ponto. Ele ouviu sobre quem Jesus era. Alguém falou para ele sobre quem era Jesus. Alguém que conhecia Jesus falou de Jesus para Jairo. As vozes que participaram da construção da fé do Jairo tinham sido afinadas em um lugar onde o que afinou eles era uma fé genuína. Olha a solidez da fé do Jairo. Cheio de autoridade, ele dobra os joelhos e fala: Senhor, minha filha está morrendo. Cura ela. Como que alguém sem conhecer Jesus pessoalmente faz um movimento desse? Às vezes tem gente que vem aqui todo sábado, ou todo domingo, ou quarta, sábado, domingo, vai na célula, fica quase a semana toda dentro da igreja. A pessoa não tem fé, mesmo já tendo visto milagres, mesmo já tendo visto coisas incríveis acontecendo, a pessoa não tem fé para dobrar os joelhos. Mas imagine só a fé de quem apresentou Cristo para Jairo. Deve ter sido encantador, amigo. Deve ter mexido no coração daquele homem, ao ponto dele abrir mão do título de ser um dirigente da sinagoga e falar: eu não quero nem saber. Eu ouvi falar sobre um homem que pode mudar a realidade da minha filha, e eu vou lá. E eu vou dobrar os meus joelhos. A cidade está cheia, não dá nem para andar. Um monte de gente vai me ver me humilhando, mas eu não estou nem aí, porque está chegando alguém aqui que eu sei que muda a realidade. Está chegando alguém aqui que eu sei que tem poder para mudar a minha casa. Essa fé pública é muito linda. Essa fé que se desprende de rótulo, essa fé que se desprende de análise, essa fé também que é sólida, não é lunática, não é aventuresca. É fé. O Jairo não vai pagando para ver. Ele vai porque ele sabe que ali tem poder. Ele não é um barganhador. A única coisa que ele coloca aos pés de Jesus é ele mesmo. Não tem nem dinheiro envolvido aqui. Pense sobre isso. Quem se propõe a ouvir vozes para construir a fé, deve entender de onde essas vozes vêm. Hoje o que mais tem é gente falando, ou não é? Todo mundo fala, todo mundo tem opinião, todo mundo tem conhecimento. Alguns aqui tem pastor, mas não honra o pastor. Por quê? Porque está permitindo que a fé seja construída por gente que até pensa diferente do pastor dele. Seu pastor tem uma doutrina batista, mas quem participa da sua construção de fé pensa totalmente diferente dele. Em relação, por exemplo, a língua estranha, coisa boba, básica aqui entre nós, aqui que nós não precisamos brigar, mas, por exemplo, aqui em cima, quem é da casa, nós não falamos se não tem interpretação. Você nunca viu isso aqui na atitude. Tal igreja fala, nós não estamos falando que é pecado, é a nossa doutrina. O visitante falou, beleza, eu não vou dar ordem para o visitante, ele está sendo doutrinado em outro lugar. Mas a nossa igreja não abraça tudo. O cara sobe aqui e começa a balbuciar algumas coisas. Alguns gostam, alguns pensam assim, olha, tinha que ser assim todo domingo, mas é diferente. E foi nessa doutrina que saímos de 20 pessoas de uma escola estadual e nos transformamos em uma igreja muito sólida ao redor do planeta Terra. Sem show pirotécnico da fé. Então, o que está em jogo aqui é o seguinte: que voz eu estou ouvindo para construir a minha fé? Porque ora eu escuto a voz que fala que Deus não está nem aí para o meu pecado. Ora eu escuto a voz que minimiza o inferno. Ora eu escuto a voz que fala assim, coloca 100 e você vai ter 1 milhão. Ora eu escuto a voz que fala que não tem nada a ver se é beber, não tem nada a ver se relacionar com pessoas antes do casamento.
Ora eu escuto voz que não me leva a ter uma vida equilibrada, mas está todo mundo falando. E aí quando alguém fala alguma coisa diferente, eu não sei nem o que é certo e o que é errado mais, porque o filtro sumiu. O filtro sumiu. Então, a cidade, às vezes, ela não escuta um pastor sério. Por quê? Tem tanto pastor desinformado da palavra de Deus, ganhando palanque aí, que a voz que os outros escutam é ele mesmo. Aí ele vive de versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele vive de uma vida esotérica. Ao mesmo tempo que ele está na igreja aqui, agora, amanhã ele está fazendo a saudação para o sol ali na Pedra da Macumba. Ao mesmo tempo que ele dobra o joelho aqui, e nós oramos por ele, amanhã ele arruma uma cachoeira lá em Vargem e toma um banho por lá mesmo, é benzida ali e acha que é a mesma coisa. Não estou falando nada exagerado, é a realidade do jovem hoje. O IBGE nos mostra que hoje existem mais jovens sem religião do que evangélicos e católicos somados. Faz a pesquisa depois para você ver com detalhe lá. E qual que é o problema deles? Eles não querem lidar com uma liderança que não consegue liderá-los para viver uma vida diferente da que eles já vivem. Uma liderança que só acusa, uma liderança que não fala de Cristo. Nós precisamos ser a igreja que até fala de outra coisa, mas que ama falar de Cristo. O negócio do crente é falar de Cristo. Às vezes você está numa roda de pastor, só pastor que tem coisa para entregar. Você está ali com o coração aberto. Os caras podiam aproveitar aquela oportunidade. Fica ali 30, 40 minutos falando de um jogo de futebol de 2014. Fica falando, pô, Renato Augusto tivesse acertado aquele gol lá contra a Bélgica. Pastor, então nós devemos falar só de Cristo? Não, mas falar mais de Cristo. Falar mais de Cristo. Eu não falo só de Cristo. Graças a Deus eu não falo só de Cristo. Eu consigo ir na academia e conversar com as pessoas, e depois eu falo de Cristo. Eu consigo estar na orla e consigo conversar sobre esporte e Cristo. Eu consigo entrar numa universidade e ter uma conversa com quase qualquer um e apresentar Cristo. A conversa do cristão aponta para Cristo. Porque muitos ainda não vivem o que nós vivemos. Mas se eles souberem que tem um Jesus que quando pisa na terra do homem doente, muda a realidade, quando Jesus chegar eles vão dobrar os joelhos e vão falar: cura, muda a minha vida. Muda a minha vida. Eu quero finalizar. Onde nascem as vozes que constroem a fé da cidade? Onde? O Jairo conseguiu o que queria. A atenção de Jesus, o movimento de Jesus. Jesus deixa evidente o que ia acontecer. Jesus deixa evidente que era quem tinham dito que ele era. Deixa eu te falar, Cristo se revela nas Escrituras. Quando eu era menino, tinha um busto horrível que representava Cristo na casa que eu e minha família morávamos de favor. Horrível aquele busto. Pensa num trem feio. Ficava em cima da porta para a cozinha. E eu cresci com medo daquele busto, que me falavam que era Cristo.
Sabe o que me falava? Se você fizer bagunça, ele chora. Se você fizer não sei o que, ele chora. Você não quer ver uma estátua horrorosa daquela chorando. Você fica com medo. Muitos não tinham estátua para ficar com medo, mas escutam sobre um Cristo acusador, malvado, agressivo, violento, cheio de ódio, e não querem conhecer Cristo, tem medo de Cristo, igual eu tinha medo daquela estátua. Até que um dia alguém me apresenta o Cristo que cura, salva, liberta e transforma, e eu esqueço daquele busto horrível, e eu lembro que ele não se revela através de construções humanas, ele se revela nas Sagradas Escrituras. Eu nunca vi Cristo, mas eu amo Cristo. Eu não precisei de nenhum busto, eu não precisei de uma fé que me amedronta, eu precisei de gente que me mostrou o que era Cristo, para orar pelo meu filho que nasceu e ficou um tempo entubado, para orar por familiares que tiveram câncer, para orar pelo meu pai que ficou em coma induzido. Eu nunca vi Cristo, mas eu sabia que se Cristo chegasse perto de mim, eu dobrasse os meus joelhos, ele cura. Se apresentarmos esse Cristo para a cidade, nós não vamos perder tempo com luta desnecessária. Porque não importa se está cheio ou se está vazio, quem toca em Jesus é notado. Não importa se tem muitas pessoas, quem dobra o joelho perto dele recebe a atenção dele. Mas onde nascem as vozes que constroem a fé da cidade? É difícil, gente, é difícil. Quando nós começamos a caminhar, sempre vem uma voz de um abençoado no meio do caminho. É no caminho para a concretização do querer de Deus que interferências começam a ser mais intensas. Meu Deus do céu, eu podia parar aqui que você já entendeu o que eu estou falando. Quando o negócio está para acontecer, é que parece que piora. O Jairo está andando do lado de Jesus, imagina, não dava para andar, e de repente Jesus dá atenção para ele, ele está indo, ele tinha visto a mulher sendo curada, aí chega um mensageiro e fala assim: para de incomodar o mestre, a menina morreu. Meu Deus do céu. Quando nós começamos a andar com Jesus, sempre vai se levantar uma voz que não sabe quem é Jesus de verdade. Sempre, sempre, sempre. O cara até sabia quem era Jesus, falou: não incomode o mestre. Mas ele não sabia que o mestre é tão poderoso que a palavra final é sempre dele. Tinha um conhecimento de Jesus, mas não conhecia Jesus. É depois desses momentos que nós vivemos coisas que só vive quem continua ouvindo a voz de Deus, mesmo quando outras vozes tentam falar mais alto. O homem chegou e falou: Jairo, acabou, a menina morreu. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia e ela será curada. Qual voz que nós estamos ouvindo? Do mensageiro que chega todo descompensado, ou do Filho de Deus que tira o pecado do mundo? O homem falou para Jairo que a menina morreu. Jesus olha para o Jairo e fala: não tenha medo, continue acreditando, ela será curada. Nós precisamos ter essa fé. Será que para sempre nós vamos ouvir que o Rio de Janeiro não tem jeito? Até quando, gente? Até quando? Talvez para mim seja mais fácil, eu não sou do Rio, mas até quando? Vai vir um mensageiro e falar: desiste do Rio. A cidade foi entregue para Satanás. O Rio é isso mesmo. Se nós não entendermos que Jesus já está andando com a gente, está indo em direção ao que nós pedimos, e que está vindo gente cheia de medo, dizendo para não incomodá-lo, nós vamos dar ouvido para isso. Mas se nós inclinarmos nosso ouvido, Jesus continua falando: eu estou do seu lado, apenas creia, a cidade pode ser curada. E é nisso que nós cremos, irmãos. Eu gostaria de orar
finalizar essa mensagem te lembrando que é depois do sobrenatural que o natural tenta ocupar outra vez o lugar no nosso coração. Não se esqueça disso. Pode ser que hoje você se entregue para viver o sobrenatural. O natural vai bater na sua porta de novo, dizendo que não vale a pena viver no sobrenatural. Mas eu quero te lembrar que a voz de quem vem da casa do medo entrega medo. A voz de quem vem da casa do luto entrega luto. É impossível uma voz entregar gratidão se ela foi afinada em um lugar onde só tem murmuração. É impossível fluir da casa da maledicência uma voz que fale sobre fidelidade. A mesa que tem lá na casa da dor tem pratos repletos de malícia e de rancor, regados por ressentimentos. Lá na casa da dor, a decoração reflete o coração dos moradores. Tem inveja numa parede, tem ódio em outra parede, tem competição em outra parede. Mas a verdade é que quando Jesus entra na casa, as pessoas riem. Foi o que o texto disse. Jesus subiu para o segundo andar e mudou a realidade daquela casa. Toda casa precisa de Jesus. Jesus muda a decoração, Jesus altera a ordem das coisas, Jesus insere a vontade dele, insere vida e vida em abundância. Jesus insere alegria, Jesus insere vida onde decretaram morte. É esse Jesus que nós servimos. Você pode ficar de pé no seu lugar. É esse Jesus que queremos apresentar para as cidades. E se você pode, feche os teus olhos em nome de Jesus.